Ânimo é uma palavra, no latim e no grego, elas têm o mesmo significado. Ânimo é uma expressão interna, ela significa psique, ela significa espírito, ela significa alma. É uma força vital, de acordo com os dicionários, para que você possa fazer alguma coisa. Ânimo. Ânimo é aquilo que nós vamos falar hoje, baseado no capítulo 4 de Neemias. Eu queria ler com vocês, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Tendo Sambalate ouvido que... Já está aqui? Colocar aqui, deixar colocar para vocês aqui. 4:1, do versículo 1 até o 10. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vamos ler o versículo 6 todos juntos? Vamos 3 e... Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Vamos dizer bem forte agora? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Boa, quem falou altão aí, obrigado. Vamos orar, queridos. Pai, dá-nos a tua palavra nessa manhã. Sem ela não existe nada, não tem razão da gente estar aqui. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, que ela seja uma palavra tua. E edifica-nos nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai ler o livro de Neemias, é tão difícil preparar uma palavra, porque existem tantas lições que nós podemos aprender, tantas verdades tremendas que nós podemos aprender nesse livro de Neemias, tantas. Mas eu decidi ir por esse caminho que eu escolhi aqui a respeito do ânimo, para que a gente pudesse focar num só lugar. Aliás, é isso que eu vejo como um dos segredos, embora essa não é das lições que nós vamos aprender aqui. O tema da minha palavra nessa manhã: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Uma das coisas lindas que a gente vê na Bíblia, e ela serve para a gente como um parâmetro para nossas vidas, tanto ministerialmente ou para qualquer área das nossas vidas, é que Deus chama as pessoas para fazerem uma coisa só. Neemias não foi chamado para a reconstrução do templo, não foi chamado para a reconstrução do muro ao mesmo tempo, ou para ter uma atividade ministerial de ensino, nada disso. Ainda que ele pudesse ali dar retoques em algumas coisas, Neemias foi chamado para reparar o muro. Essa foi a atividade dele, o muro. Muitas vezes na nossa vida ministerial, nós pulverizamos a força, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo.
E quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, nós pulverizamos as forças. E nós vemos isso muito claramente na Bíblia. Quando, por exemplo, Deus chamou Noé. O objetivo de Deus para Noé era a construção de uma arca, somente isso. Deus chamou, por exemplo, João Batista. E ele tinha uma finalidade: preparar o caminho do Messias. Quando terminou. Gastaram-se meses apenas. Não foram muito tempo. Foram pouco tempo. O ministério de Neemias. Então, muito importante a gente ter um foco naquilo que Deus nos chamou. E empenhar toda a nossa força naquilo que Deus nos chamou, naquilo que nós estamos fazendo, e não distrairmos para outras atividades. Não colocar a nossa atenção em outras coisas que não tem a ver com aquilo que a gente está realizando. A gente vê isso, um dos princípios que talvez trouxe êxito no ministério de Neemias, é que ele era alguém que não desperdiçou energia, força, talentos, investimento naquilo que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. Ele colocou todo o seu empenho, toda a sua força naquilo que ele foi chamado para fazer. Então a palavra nessa manhã para a gente é: tenha bom ânimo. Você pode falar para a pessoa que está perto de você, tenha bom ânimo, querido. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. Versículo 6 diz que eles repararam o muro, eles gastaram 52 dias. Gente, 52 dias sem equipamentos tecnológicos, pedras pesadíssimas. O que eles fizeram era impossível ser feito, era improvável ser realizado, porque ali não tinha ali uma empresa de construção com maquinários pesados para fazer aquilo. Eles deveriam fazer aquilo sem nenhum tipo de equipamento, talvez assim tecnológicos, e também sem nenhuma qualificação. Quem estava fazendo aquela construção ali eram os nobres, pessoas que estavam acostumadas a lidar com coisas burocráticas. Eram pessoas que não eram assim engenheiros, não eram homens capacitados para aquele tipo de obra. E como eles conseguiram realizar uma tarefa tão excelente em tão pouco tempo? Uma das respostas, a primeira, nós já vimos nas aulas ministradas aqui. O Senhor estava com ele, o trabalho em equipe, a amizade, né, a oração. Mas, ainda assim, tão necessário era essa questão do ânimo. E eu preparei aqui, então, algumas coisas para depois a gente fechar nessa palavra do bom ânimo. Primeiro, que o livro de Neemias não é sobre pedras, tijolos e argamassas. O livro de Neemias, o que Deus tem em mente está muito além das pedras, do muro, dos tijolos. Está muito além. Talvez as pessoas, os inimigos, aquele povo daquela época, pudesse ver apenas um povo construindo muralhas de proteção. Mas o autor do livro é o Espírito Santo. Ele tem algo além disso para nos falar, que vai muito além de construções humanas, construções feitas de argamassas, de pedras, de tijolos. É sobre um propósito maior, é um propósito eterno, que vem cortando a Bíblia, a história humana, desde a criação, até antes da criação. Um propósito que Deus tem com a raça humana, e que por causa do pecado, precisa se retornar a esse propósito. E Deus tudo está fazendo para que esse propósito de salvação, esse propósito de resgate da humanidade, pudesse vir à tona. Por isso, nós vemos Deus, muitas vezes, tão rígidos em coisas aparentemente insignificantes. Olha só para você ver a rigidez dessa ação de Deus com relação a um servo seu. Deus falou que a arca da aliança deveria ser carregada pelos levitas. E elas deveriam ser carregadas nos ombros pelos levitas. Mas em determinada época, essa arca foi roubada.
E as pessoas colocaram a arca para devolver dentro de uma carroça. E a carroça estava chacoalhando ali, a arca ia cair. E quando ela ia cair, uma das pessoas colocaram a mão na arca e morreu. Olha, que parece ser uma atitude tão drástica. A questão não é o caixote. É que aquilo representa algo muito sublime. E que não pode ser tocado, e não pode ser mexido, não pode ser substituído. Gente, algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou assim: mas o que tem comemorar o Natal com o Papai Noel? Eu falei, não tem problema comemorar o Natal com o Papai Noel. O problema não é o Papai Noel. O problema é no lugar de quem está o Papai Noel. O Papai Noel está substituindo alguém sublime. Não é a questão do ovo de Páscoa. É que o ovo de Páscoa, o ovinho de chocolate da Páscoa, está substituindo alguma coisa que é muito superior, com significados profundos. Então Israel e o povo judeu e Neemias, na mente do Espírito Santo, não é só uma questão de construir mais uma cidade. Tem algo espiritual por detrás. Não é só Sambalate, Tobias, Gesem, o Amonita. Não são só esses homens. Tem poderes espirituais por trás daquilo. Tem coisas mais sérias acontecendo atrás daquela atitude. Por isso Deus é tão zeloso quando Ele usa as pessoas. Então, a primeira questão que eu queria salientar para os irmãos, que o livro de Neemias é mais do que tijolos e argamassas. É mais do que simplesmente construir uma muralha. É muito mais do que isso. Faz parte de um plano sublime. Faz parte de uma ação de Deus. É sobre Deus renovar um homem. Esse homem renovar um grupo. E esse grupo despertar uma nação. Mais uma vez, Deus está renovando um indivíduo, para que esse indivíduo renovado, ele chamado, ele consciente da sua vocação, ele consciente da sua unção, consciente do seu propósito, cheio, derramando palavra de Deus sobre ele possa de alguma maneira contaminar, vou dizer essa palavra contaminar entre aspas, influenciar um grupo menor, mas um grupo maior do que ele. E esse homem, contagiando um grupo, esse grupo contagia uma nação, para que essa nação contamine e possa, de alguma maneira, tocar em toda a terra. Não foi assim com Abraão? Chamou Abraão, de Abraão ele fez uma família, de uma família uma nação, e de uma nação ele trouxe a igreja, que é para tocar todas as nações. Deus começa com um homem, esse homem tem a alma tocada, machucada, sangrada por Deus. Esse homem, esse indivíduo, essa pessoa, o Espírito Santo sobre ela, encarregando ela de uma missão que ela não se contém, ela não consegue se conter e ela consegue esparramar. Pode ser isso através de um dom. Alguém é despertado na música, é ele sozinho no violão, não tem ninguém. Mas daqui a pouco ele está tão inflamado no desejo de ver aquilo acontecer, que ele começa a colocar alguém na bateria, ele começa a colocar alguém na guitarra, ele começa a tocar as pessoas, e daqui a pouco, alguém que só tinha um violão, agora nós temos uma equipe musical que toca uma igreja. Deus não começa com o serviço pronto. Se nós queremos algo grande acontecendo no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, começa a ser despertado por alguns, por poucas pessoas. É isso que Deus deseja quando Ele trata, quando Ele toca o seu coração, para que você se encha dEle e assim você possa tocar em mais pessoas. É sobre um homem renovado que toca um grupo e esse grupo toca uma nação. Para que esta nação, com uma vocação na história, qual é a vocação de Israel? Trazer o Messias. Por isso, Israel é como uma mulher grávida. Sempre falo isso para o Lucas e a Ana Clara. Por que Deus é tão severo com os inimigos de Israel? Porque Israel está grávida. Grávido.
A nação de Israel está grávida de Jesus. Jesus precisa nascer. Então todo mundo que se aproxima de Israel para tentar fazer com que haja um aborto, um assassinato, Deus é rígido e não deixa tocar em Israel. Por isso Deus é tão rígido com o próprio Israel, como se fosse uma mulher grávida, que não pode ser abortiva, não pode ter uma ação abortiva. Então Deus de alguma maneira disciplina Israel. Israel está em disciplina. Tudo o que está acontecendo aqui, as casas derrubadas, as muralhas destruídas, não foi o diabo que fez aquilo com Israel, foi Deus que produziu o juízo de disciplina sobre o povo, porque o povo não ouviu, o povo não ouvia, o coração tão duro, tão displicente, e Deus falando, até que Deus disciplina severamente. Não é assim com você? Com sua filha? Meu pai falava assim, Robson. Rapaz, quando meu pai falava Robson era duro. Mas quando ele falava o Robson, ou Binha, meu apelido é Binha. O Robson, ou Binha, ai Jesus, já vem. Agora o negócio vai queimar. E meu pai levava eu para o quarto. Eu estou te jurando, já tem um tempo. Eu te falei aquele dia, você lembra que eu te falei? Eu não te falei que um dia ia chegar? Então chegou o dia. Tira as calças. Ah, Jesus. Mas sabe, não era punição. Fui avisado. Às vezes, então, Deus faz assim com você. Para com isso. Não faça assim. Não faça aquilo outro. Não faça isso. Não faça desse jeito. Para de falar desse jeito. Comporte-se de outra maneira. Por quê? Para o seu bem, para que você não possa fazer o mal ao outro. E aí, se você não fizer, Deus vai agir de uma maneira para você entender que é para você parar. É para você parar. Então, qual que é a vocação histórica de Israel nessa época? Era trazer o Messias aqui para nós. Sabe uma coisa interessante? Pare para pensar aqui comigo. Você conhece a história de Neemias antes do chamado dele? Você sabe como ele foi parar lá naquela função que ele trabalhava como copeiro? Como foi o trabalho dele lá no palácio? Como foi o relacionamento dele? Ele era casado? Ele tinha filhos? Como é que é? Ele tinha empresa? Como ele trabalhava? Como era o dia a dia de Neemias? Aliás, como era o dia a dia de Abraão antes do chamado? Como ele trabalhava? Como era a fábrica de Abraão? Como era a cidade de Abraão? O que a Bíblia fala? Aliás, o que é que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Depois que ele nasce, aqueles 30 anos que Jesus vive como carpinteiro, trabalhando com seu pai. Como era o relacionamento de Jesus com o pai dele? Como era o relacionamento de Jesus com seus irmãos caçulas? Como foi que Jesus trabalhava? Ele era um bom carpinteiro? Ele trabalhava bem? Como ele trabalhava? A Bíblia não fala. Sabe por quê? Porque isso não é importante. A Bíblia só relata coisas importantes concernentes ao propósito de Deus. Qualquer coisa que você faça que não está ligada ao propósito de Deus não tem valor de eternidade. Quantas vezes nós gastamos uma vida inteira para fazer talvez pouquíssimas coisas que têm relevância eterna? Todo o nosso dinheiro, todo o nosso esforço. Eu quero te perguntar uma coisa, jovem, moça, rapaz, cada um de nós estamos aqui. Para que você está estudando? Para que você casou? Para que você está construindo vida, família? Qual que é a sua intenção? Qualquer coisa que você faça, mesmo que seja bom, ser carpinteiro é bom, mas que aquilo não redunde para a eternidade, aquilo não é contado. Assim também é a vida de Neemias. O que Neemias fez como copeiro antes não é importante. Não é importante a não ser que aquilo que ele faça redunde para a glória de Deus, de alguma maneira, para o propósito de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós gastamos toda a energia, toda a nossa força naquilo que não tem substância. Evapora, perde-se. É o que a Bíblia diz, que muitas vezes tem pessoas edificando casas com palha, feno, madeira, vem o fogo, queima, não sobra nada. Só sobra aquilo que nós fazemos que tem relevância para o reino de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos. Neemias nos mostra aqui, no capítulo 1, o que está por trás do capítulo 4, aliás, de todo o livro, é que é mais do que simplesmente uma obra humana. Tem algo
divino acontecendo na história. 2, nós só temos 3 pontos. 2, o propósito assumido gera inimigos enfurecidos. Vamos dizer? 1, 2, 3 e? Olha só. Viva a sua vida assim, ó, natural. Seja um bom homem, uma boa mulher. Um bom cidadão, um bom cristão. Vem aqui para a igreja, volta, vai trabalhar, vai para a faculdade. Mas não faça nada que tenha a ver com o propósito. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. O inimigo não vai ficar furioso com você. Você não vai mexer com a fúria de ninguém. Você não vai se desgastar. O que está acontecendo aqui é que qualquer pessoa que tenta mexer num tijolinho do propósito de Deus, mesmo que seja pegar esse copo aqui, que está linkado ao propósito de Deus, mesmo que seja limpar esse prédio, tocar essa música aqui, dentro do propósito do reino de Deus, qualquer coisa que você fizer, dentro do propósito do reino de Deus, do jeito de Deus, se prepare para você arrumar inimigos raivosos. Gente que vai te caluniar, vai falar mal da sua moral, vai tocar na sua competência. Não foi isso que eles falaram? Estes fracos judeus. Você não consegue fazer, você não está hábil para essa obra, você não tem capacidade para fazer o que você está fazendo. Então pare de fazer. Pare de fazer porque você não pode fazer, porque você é incompetente para fazer. E não só você é incompetente para fazer, você não sabe fazer de uma maneira que aquilo dê resultado. Porque se vir alguma coisa passar por cima, uma raposa, um animalzinho encostar, vai quebrar tudo. Você não é hábil, você é um copeiro. Fique no seu lugar. Você não pode fazer isso que é para os nobres, para os profissionais. Eu estava trabalhando, vindo no meu dia a dia, com uma pedagoga no carro, lá no setor universitário. Nós virando aquela praça daquele universitário para vir para cá, um garoto, talvez 18 para 20 anos de idade, ele tentou se suicidar à frente de mim num carro, no caminhão. O caminhão deu conta de desviar dele, ele se jogou em cima do meu carro. Eu joguei o carro para lá, consegui salvar o garoto, estacionei o carro mais ou menos ali no meio da rua e fui lá acudir o rapaz. E ele me larga, o que é que você não me conhece, não tem nada a ver com a minha vida, por que você está tentando me salvar? Deixa eu não quero mais viver, eu não tem mais sentido para eu viver. Eu quero morrer, me deixe morrer, por que você não deixa eu morrer? E ele me empurrando e eu segurando. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele diz, esse mundo é para profissional e eu sou amador. A cobrança para que você desempenhe algo além da sua capacidade. Essa pressão, é isso que o mundo está dizendo. Você não consegue fazer o que Deus chamou você a fazer. Você não pode. E aí essa atitude de quando nós nos debruçamos sobre o propósito de Deus, quando Deus coloca alguém para desempenhar o propósito dele, você vai ver uma serpente começar a falar. Uma serpente, meus irmãos, um animal, um bicho, possuída por um espírito da maldade, um espírito de porco, né, nós falamos, né? Para falar com a Eva. Para falar com Adão. Foi o que aconteceu com Abel. Vai surgir um Caim. Foi o que aconteceu com Noé. Vai surgir um povo que vai criticá-lo. Foi o que aconteceu com Abraão. O tempo vai ser o seu inimigo. Até quando Deus vai fazer? O José e os seus irmãos. Neemias e Sambalate. Jesus e a religião desviada. Paulo e os inimigos da cruz. Você quer fazer um casamento bem feito, quer ser uma boa esposa, prepare-se para os seus inimigos se levantar. Então, irmãos, não há como você
se dedicar à obra de Deus com dedicação, sem ter inimigos para que você tenha que enfrentar. Pessoas que assumem o propósito terão inimigos para o intimidar. Quando eu estava preparando essa palavra, que eu lembrei muito do pastor Renato. Muito, do seu início aqui. Que a gente já conversou com alguns irmãos e com ele e com outras pessoas. Como foi duro a resistência, a rejeição, as palavras duras que machucam. Quantas vezes para você fazer as coisas de Deus, até mesmo aqui você vai ver durante o livro, os próprios judeus, os próprios irmãos, tentando de alguma maneira paralisar a gente daquilo que Deus mandou você fazer. Irmãos, e nós precisamos falar para qualquer pessoa. Importa obedecer a Deus do que os homens. Na obra de Deus nós temos um Senhor sobre nós. E o Senhor sobre nós, quando qualquer voz que é falada para nós, diferente da voz que nós ouvimos do nosso Deus, essa voz precisa ser rechaçada. Essa voz que não é a voz de Deus precisa ser desobedecida. Sempre falei na comunidade onde eu era, muitos anos atrás, quando um princípio de rebelião contra o Evangelho se estabeleceu no púlpito da nossa comunidade. Um espírito de rebelião e de falso evangelho se estabeleceu lá no púlpito da igreja. E eu falava para algumas pessoas, e algumas vezes de púlpito também, obedecer um desobediente é se tornar desobediente também. Mas nós temos que obedecer à autoridade. Mas obedecer uma autoridade que está em rebelião é motim. Porque a autoridade suprema é a autoridade de Jesus Cristo. Quando ele disse nas barbas do Império Romano, nas barbas daquele império megalomaníaco, que determinava quem vivia e quem morria, quem tirava o pé e quem colocava, Jesus nas barbas deles disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, eu sou o novo Quírios, eu sou o novo Senhor, portanto vão, pregue aonde dizerem para vocês não pregarem, preguem. Aonde mandarem vocês não pregarem, desobedeçam e preguem. Porque obedecer uma autoridade inferior em relação à superior é se tornar rebelde também. E nós precisamos saber que quando você assume o seu papel profético, quando você assume a voz que Deus que te mandou fazer, o que você está fazendo, não desvie para a direita e nem para a esquerda. Não escute ninguém que é contra aquele projeto de Deus. Temos que ser fiel àquilo, porque Deus mandou fazer, então faça. Gosto de uma palavra de um pastor que dizia: se Deus mandou sentar, não fique vendo atrás se tem cadeira, sente-se. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a ordem de Deus, exerça o ministério que Deus mandou, exerça a função que Deus mandou você fazer e faça do jeito que Ele mandou, quer ouçam, não é o que Ele fala para Jeremias? Quer deixem de ouvir. Não seja desobediente, foi o que Paulo diz: eu não serei desobediente à visão celestial. Mas se você fizer isso, se dedique um pouco mais à sua vida espiritual, se dedique um pouco mais à sua vocação, e você vai enfrentar inimigos vorazes, terríveis, para te engolir, ameaçando te destruir. Mas eu vou dizer para você, é uma ameaça que não passa de ameaça, porque a mão de Deus está sobre você, para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu fazer, através da sua e da minha vida. Ele diz: Deus está comigo. E Neemias por nenhum momento se dobrou, e não é a primeira vez, e nem a última vez, que aqui no capítulo 4, que Sambalate, Tobias, Gesem, o Amonita e todos os inimigos de Neemias vai tentar de alguma maneira, tirar do foco, da mente do servo de Deus, o objetivo da missão. A missão de Deus é mais importante de qualquer curso que você faça. A missão de Deus na sua vida é mais importante que casamento, mais importante do que ter filho, mais importante do que amigo. A missão de Deus é a salvação de todos os homens. E homens antes de nós deram as suas vidas, literalmente, para cumprir o propósito do nosso Senhor. Terceiro e último. Já que esse homem iluminado, que entendeu o propósito, ele está imerso na obra de Deus,
vai gerar inimigos, portanto, ele vai precisar de uma coisa muito importante, que a gente vê aqui no capítulo 4, versículo 6. O povo, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou. E se você observar, o versículo 6, ele é antes dos demais, obviamente, né? Mas o que está antes aqui tem a ver com os inimigos, com a fúria inimiga. Mas apesar da fúria inimiga, o muro foi edificado. Queria que vocês colocassem os olhos aqui. Assim, o que aqui está escrito depois do assim? Assim? Não foi assim, assim deliberamos sobre o muro. Assim planejamos sobre o muro. Assim cogitamos sobre o muro. Assim conversamos sobre o muro. Assim idealizamos sobre o muro. Assim nós reunimos a respeito da muralha. Não, eles assim edificamos. O povo está descendo a lenha e o povo trabalhando. Assim nós fomos para a prática. Nós praticamos a nossa missão. Vou usar aqui o Ministério de Louvor como exemplo. Toca alto demais, continue tocando. Até achar o tom certo, continue tocando. Mas continue fazendo. Porque não é para a igreja que nós estamos fazendo, é para Deus. É para o Senhor. Mas não são profissionais. Eles aqui também não eram. Neemias não era profissional. Eles não eram engenheiro, ele era copeiro. Chamou o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Se alguém tem alguma coisa contra, vai falar com Deus. Às vezes falam assim para mim, não, para ser pastor tem que ser assim, assim, assado. Eu falo assim, olha, eu não sou organizado. Não, mas para ser pastor tem que ser um cara organizado. Então eu não posso ser pastor, porque eu não sou organizado. Eu não sou meticuloso. Então eu vou chamar pessoas meticulosas, pessoas organizadas, pessoas que gostam de fazer as coisas, e eles vão ajudar. Mas tem que ser fleumático. Mas tem que ser enérgico. Não, tem que ser do jeito que você é. Deus vai usar você do jeito que você é. Será que eu consigo ser uma boa mãe? Vai conseguir ser uma boa mãe. Será que eu consigo ser um bom pai? Consegue. Mas eu sou diferente do meu pai. Não tem problema. Será que eu consigo abrir uma empresa? Eu sou tão diferente. Você consegue. Porque não tem assim um perfil perfeito, correto. Pessoas diferentes fazem coisas que não dá para acreditar que elas conseguiram fazer e chegar onde elas chegaram. Há algo poderoso no ânimo. Sabe, é isso que eu queria falar. A obra de Deus requer ânimo. O povo construiu, apesar de ter uma palavra de Deus sobre eles. Eles tinham uma palavra sobre eles. Eles estão construindo uma muralha em obediência à voz de Deus. Sabe, eles tinham os recursos de Deus. Capítulo 1 nós vimos que o rei, o governador, o imperador, deu todos os recursos. Eles tinham tudo para fazer a obra. E eles tinham eles oravam. Eles tinham espiritualidade, eles tinham uma liderança, sabe, uma liderança inspiradora. Que muitas vezes toda vez que tem um embate ele ora, toda vez que tem alguma coisa ele ora, é um homem espiritual. Um homem espiritual, como é bom você ter um pai espiritual. Um pai não é um pai espiritual, é um pai que é espiritual. Uma mãe que é espiritual, que resolve as questões da família de maneira natural, aquilo que precisa ser feito de maneira natural, mas que também leva aquela causa à presença de Deus, leva seu filho à presença de Deus, leva o seu sogro à presença de Deus, leva o seu inimigo à presença de Deus, leva as causas que tem à presença de Deus. Neemias nos ensina isso, para a gente levar as causas da nossa angústia, da nossa dor, a presença de Deus. A Bíblia não fala que nós seremos pessoas sem falta de ânimo. Ela diz para a gente se animar. Para a gente desenvolver o ânimo. Na hora de vir as coisas que te afrontam, o que você tem que fazer? Irmãos, eu estava aqui na oração e eu lembrei assim, que privilégio, cara. Que privilégio meu e seu aqui nessa manhã, e de qualquer cristão que está em algum lugar aqui nessa manhã, que nós enfrentamos as labutas da vida como qualquer outro ser humano enfrenta.
Você imaginou que você está aqui ouvindo uma palavra que te faça bem para você vencer a segunda-feira? E sabe onde muitas pessoas estão agora? Não tem esse ambiente. Não tem. Eles não têm a quem recorrer. Eles vão para a pinga, para a cachaça, eles largam a esposa, eles têm uma dificuldade na família, eles chutam a casa, eles arrumam um amante, eles se embriagam no trabalho, se embriagam na faculdade, se embriagam, se lotam, ficam completamente bêbados de tanta coisa nenhuma. Mas você que é discípulo de Jesus, você passa a sua angústia, aí você vem aqui, você tem um irmão que ora, você tem uma palavra, uma Bíblia para ler, você tem o seu quarto para você orar, a sua vida é abençoada. É abençoada. Quando você escuta a voz de Deus e você inclina o coração. O nosso maior inimigo não é a serpente. O maior inimigo de Neemias não é Sambalate, Tobias. O maior inimigo de Neemias não são os entulhos, que mesmo aqui em alguns outros lugares do livro, vai dizer que o povo viu tanto entulho que eles falaram, gente, é muita coisa, nós estamos desfalecidos de tanto entulho. Mas Neemias vem e traz a palavra. Mas não é o entulho, os problemas, os desafios, a nossa maior dificuldade, o nosso maior inimigo. Nosso maior perigo é perdermos o ânimo. Porque pode ser que você tenha assim, capacidade para fazer o que você sabe fazer. Você diz assim, eu sei pregar. Eu sei pregar. Mas você quer pregar? Não. Eu sei que eu tenho que aconselhar. Você sabe aconselhar? Sei. Você sabe o que dizer para a pessoa? Sei. Você vai dizer? Não. Por quê? Não sei, não estou sentindo assim bem. Você sabe cantar? Sei. É bom quando canta? É. Você tem a unção de Deus para isso? Tenho. Então por que você não canta? Não estou bem, estou desanimado. Lembra que eu disse para você que o ânimo significa alma, espírito, psique. Ânimo vem da palavra animar. Vem da palavra animal. É uma força da sua alma. Salmos 27 vai dizer, Senhor, Tu és a força da minha alma. É aquela capacidade, aquela energia, aquela força do seu interior que faz você fazer. Quantos instrumentistas que não tocam mais os seus instrumentos porque perdeu a capacidade de tocar? Não. É porque perdeu o ânimo de tocar. Perdeu o ânimo. Quantos professores não são mais professores porque esqueceu a matéria? Não tem mais alunos? Não, é porque ele perdeu o ânimo. Quantos pais não tem mais filho? Tem filho. Não tem família? Tem família. Mas por que não vive bem? Por que não se dedica? Não ama? Ama. Mas por que não faz? Perdeu o ânimo. Perdeu a força. Perdeu a alma. Perdeu o espírito. Perdeu aquela energia. Aquela satisfação interior de querer continuar fazendo de novo e de novo. O que faz os servos de Deus continuarem na obra de Deus, não é que fazer a obra de Deus é um lugar assim almofadado. Realizar coisas importantes, não é que aquilo traz de alguma maneira resultados gostosos, exteriormente falando. O servo de Deus está buscando algo mais do que conforto. Existe dentro dele aquela consciência de dever, que ele não sabe ser outra coisa a não ser isso. Por isso que a Bíblia diz que todos os ataques do inimigo, Neemias se entregava ao seu Deus. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5, diz assim: depois dos ataques, depois da fúria do inimigo, Neemias
Versículo 4 diz assim: ouve, ó nosso Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Versículo 9, Neemias diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Versículo 14 diz assim, olha o versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Há um texto muito lindo no livro de 1 Samuel. Acho que é 1 Samuel, deixa eu ver aqui na minha colinha se eu coloquei. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei. 1 Samuel 36. Põe aí, por favor. Davi foi para a guerra. Os inimigos vieram na retaguarda deles e levaram as famílias todas, os filhos dos soldados leais a Davi. Levaram todo mundo, sequestraram todo mundo da cidade, as mulheres, os filhos e os homens. Davi muito se angustiou. Vamos dizer, muito se angustiou? Davi muito se angustiou. Vamos dizer mais uma vez? Não tem problema se angustiar, todo mundo se angustia. Por que ele se angustiou? Olha o gatilho, né? Que a palavra da moda hoje, né? Os gatilhos, né? Quais são os gatilhos que me levam para a escuridão, para o pessimismo, os gatilhos que me levam para a depressão? Cada um conhece os seus gatilhos. Davi se angustiou por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Quem é esse povo, irmãos? Os amigos de Davi, os soldados de Davi, os companheiros de Davi. Eles queriam apedrejá-lo. Porque todos estavam olha só, Davi angustiado, todo mundo amargurado, amarga. A Bíblia diz sobre a raiz de amargura, né? Que brotando pode espalhar e aí dilacerar a gente. Porque cada um, por causa de seus filhos e de suas filhas. Todo mundo amargurado por causa dos filhos e das filhas, das esposas que tinham sido levadas cativos. Olha o que Davi faz. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Se reanimou no Senhor. Você para de fazer não é porque você não é capaz de fazer. Você para de fazer não é porque falta recursos para você fazer. Muitas vezes você para de fazer, não é nem porque você não quer fazer. É porque você perdeu a força, o ânimo. E quando alguém perde o ânimo, não é só que ele se prejudica, ele pode prejudicar muita gente. Lembra dos 10 espias? Deus falou assim, olha, eles tinham uma palavra de Deus. Eu sou com vocês. Eu vou dar para vocês essa terra que mana leite e mel. E Moisés mandou 12 espias espiarem a terra. E eles viram os frutos da terra. Eles viram que a promessa de Deus estava coerente. Era aquilo mesmo. Tudo que eles tinham que fazer, voltar para casa e falar, nosso Deus é tremendo, que maravilha. Realmente a terra mana leite e mel. E Josué e Calebe disseram, eia, subamos, possuamos a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas os 10 espias começaram a difamar a terra. Dizendo, não, a terra pela qual o Senhor nos dá é terra que devora os seus habitantes, os seus inimigos. Eles nos devorarão como homem esmaga lá um gafanhoto. Porque nós éramos como gafanhoto para eles. Mas Josué e Calebe rasgaram as roupas e disseram, não. Nós vamos entrar e vamos possuir a terra e vamos devorar como se devora um pedaço de pão. Vamos até eles. Mas Moisés preferiu ouvir os 10 espias, desanimados, desacreditados, desinteressados. E por causa daquela atitude, 40 anos eles passaram no deserto. Como que o desânimo, a falta de força, de coragem, de enfrentar o inimigo, porque quando você está animado, você não tem medo do Golias.
Quando você está animado, você não tem... Os problemas não são um desafio para você. Parece que você enxerga uma capacidade muito extraordinária no grupo, em você, na palavra de Deus. E você diz, não, Deus é conosco, nós vamos conseguir, a gente vai. Estava preparando essa palavra, lembrei do Ministério de Jovens. 30 pessoas aqui, eu falei, como eles poderiam, de alguma maneira, dizer, na próxima, nós vamos levar 100. Nós vamos levar 100. Eu lembro uma época que a gente fazia retiro de evangelismo, lá na outra comunidade, em uma outra igreja, há muitos anos atrás. E a gente não estava levando mais ninguém. Aí uma palavra de Deus vem no meu coração, que a fé nos tira do lugar de conforto e nos coloca num lugar de desafio. A fé me tira do lugar de conforto e me coloca num lugar de extremo desafio. Você quer andar sobre as águas? Desça do barco. Você quer possuir a terra? Então ande sobre ela. Você quer vencer o Golias? Então enfrente-o. Tem que sair do lugar de conforto para ir para esse lugar de desafio. E a gente faz coisas, a gente faz proezas no Senhor. Se a gente acreditar na palavra que Deus falou, pode sair do barco, você não vai afundar. O que vai te sustentar não são essas águas, é a minha palavra. Eu sou com você, pode ir enfrentar os seus Golias, pode ir enfrentar os seus inimigos, eu vou te abençoar, a minha mão está sobre você, eu vou te dar planos, ideias, pessoas e todo o recurso que você precisar para fazer o que eu te mandei fazer, eu vou te dar. Não é isso que ele falou para Josué? Tenha bom ânimo, Josué. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Moisés. Então somente seja devotado à minha palavra. Não saia da tua boca, não se distrai. Como é que está dizendo o texto lá, meu Deus do céu? Não te mandei eu? Você pôs forte. Vamos ver, Josué, esqueci. Seja forte e corajoso. Porque você vai fazer herdar. Vamos ler lá, Josué. Porque Deus coloca na conta de Josué o que Deus vai fazer. Deus não fala assim, Josué, eu vou fazer. Ele diz, você vai fazer. Versículo 1. Olha só que tremendo, irmãos. A psicologia de Deus, o raciocínio de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés um grande homem, um grande líder, um homem respeitado, um ministério aprovado, um cara que fez coisas impressionantes, substituir Moisés. Meu Deus, é morto, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, servidor, um badeco. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. A palavra de Deus para ele. Todo lugar, versículo 3. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, você tem que pisar. Não adianta ficar só profetizando que tem que pisar, tem que ir para a prática. Você pisar o vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Cara, isso aqui não é só para Josué, isso é para todo mundo, é para qualquer discípulo. Não é que Jesus falou? Estou convosco todos os dias. O meu Espírito vai vir sobre vocês. Não tenha medo, eu não vou abandonar você, vou estar com você. Eu vou ouvir a sua oração, eu vou interferir. Eu estou com você, não te deixarei. E olha o que mais que diz a palavra de Deus. Próximo versículo. Ser forte e corajoso. Porque tu, vamos dizer porque tu? Porque tu. Não é Deus. Deus vai fazer, mas é você. É as suas mãos. É as suas mãos que vão liderar. É a sua boca que vai falar. É você que vai dar direção. Tu. Às vezes é muito cômodo a gente colocar a responsabilidade da família nas mãos de Deus. Não, é você e Deus, mas é através das suas mãos. Deus vai cuidar de jardim através das mãos de Adão e Eva.
Deus vai cuidar da sua família através das suas mãos, da sua liderança, dessa igreja através de nós. E a Bíblia diz, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu juro que você vai fazer. Diz assim, Deus acredita em mim. Você pode dizer, Deus acredita em mim? Fala mais forte. Deus acredita em mim. Eu disse assim, Ana Clara, eu vou te falar umas palavras para você, e tudo que eu falar para você, você vai falar o contrário. Tá bom? Mas eu vou falar com muita veemência que você vai acreditar que aquilo é verdade. Mas é para você falar o contrário com toda a veemência da sua alma. Tá bom? Tá bom. Ana Clara, você é muito feia. Ana Clara, você é uma fraca. Ana Clara, você não é para abrir a boca para conversar com ninguém. Ana Clara, você não tem capacidade. Essa é a voz que a gente escuta todo dia, irmão. Todo dia. Mas Deus diz assim, eu vou fazer através de você, Josué. Servidor, servo, badeco, copeiro, boiadeiro. Deus falou para Jesus assim, você que é um trabalhador aí de madeira, eu vou mudar o mundo através de você. Porque não é você, é quem está sobre nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Esse texto agora, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes. Em outra versão, eu acho que fala, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não sei se o 10 vai dizer, acho que não. Isso, até ali. Não desanime. Isaías, 1 Tessalonicenses 5,14. Põe aí, por favor. Estou indo para o final. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Paulo sabia que tinha gente desanimada na vida da igreja e que a gente desanima. Mas Paulo fala assim, não deixe os irmãos desanimados ficarem desanimados. Anime-os. Vamos, irmão. Você pode, querido. O que está acontecendo? Vamos, queridos. Colossenses 6,9. Gálatas 6,9. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não é? Não perca a alegria, o ânimo, a força. Não se desanime. Tem outros textos aqui, irmãos, mas só esses aqui já é suficiente. Sabe, irmãos, o que poderia nos desanimar? Ouvir Tobias, Sambalate, Gesem, ouvir as vozes contrárias, pode nos desanimar. Muito entulho na vida da gente pode nos desanimar. Quando a gente vive debaixo de relações de pessoas que sufocam a verdade de Deus nas nossas vidas, pode nos desanimar, se você olhar para elas. Mas a Bíblia diz para você, de vez em quando, como Neemias, não ouvir, não atentar, não descer, continuar. Eu quero ler o último texto, a gente vai ler de pé, queria que você ficasse de pé. Deixa eu achar aqui.
Acho que é 15, segundo os 1 Coríntios, capítulo 15. Mas deixa eu achar, 15, 50 e alguma coisa. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar direitinho aqui. Que eu pus aqui na minha cola. Deixa eu achar aqui para a gente ler juntos. 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que coisa linda! Deus está fazendo uma grande construção. Paulo diz assim: eu como sábio construtor. Paulo também estava fazendo uma grande construção. A Bíblia diz que o Espírito Santo está fazendo uma grande construção, construindo uma morada para Deus no Espírito. E Jesus não é apenas o construtor dessa casa, mas Ele é a principal pedra que os construtores rejeitaram. Mas para Deus ela se tornou a principal pedra de esquina. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que Jerusalém está bem ali. Jerusalém está bem ali. Talvez a gente está num desertozinho aqui agora, mas não desanime, Jerusalém está bem ali. Não desanime, daqui a pouco a gente chega lá. Mas um pouquinho de tempo e aquele que há de vir, virá. Ele virá. Retribuir a cada um segundo as suas obras. Como aquelas virgens prudentes que guardaram o seu azeite. Como aquele servo sensato que ficou vigiando enquanto seu amado, seu Senhor tardava. Irmãos, Jesus ensinou para aquele pessoal, através de uma parábola, o dever de orar sem cessar. Sabe, enquanto o noivo não... A primeira e a segunda vinda de Cristo, não desanime na oração. Não é que você vai ficar o seu quarto inteiro, é devoção. Não desanime. Deus chamou você para fazer o quê? Faça, continue fazendo. Não deponha as suas armas, não guarde o seu instrumento, não guarde a sua voz, não guarde o seu ministério. Faça, não esconda. Desenvolva. Enquanto você estiver vivo, continue. O servo de Deus morre no campo de batalha. O servo de Deus não para só quando ele morre. Não pare, querido. O Senhor está edificando uma cidade. A Bíblia diz que é uma cidade invisível, não feita por mãos humanas. Ele diz: eu vou preparar uma casa para você. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não desanime. Se reanime no Senhor. Busque o Senhor. Sabe, eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Vamos cantar essa canção juntos, de mãos dadas? Para a gente terminar junto aqui a reunião. Vamos cantar juntos. Vamos dar as mãos. Eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor. Tu és o meu fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, com esse saber, com essa compreensão, com essa lembrança de que no Senhor nenhum trabalho dos irmãos será vão e inútil. O Senhor está vendo o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito.